Boa noite, estamos começando mais um programa 5 Perguntas. Hoje nós estamos com a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite. Com o Jackson de Tony. Boa noite, Jackson. Boa noite, César. E com o Zé Celso Cardoso. Boa noite, Zé Celso. Boa noite, César, Luciana, Jackson. Boa noite a todo mundo que está aí nos acompanhando. Então, a Luciana, o Jackson e o Zé Celso são três dos autores do livro Planejamento Governamental para Céticos. E eles estão conosco ao vivo aqui hoje na nossa página aqui do Facebook da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia para conversar sobre o livro. E a gente vai esmiuçar esse planejamento governamental para céticos, evidências históricas e teóricas do Brasil. Eu queria já começar com a primeira pergunta, e essa primeira pergunta eu queria que a Luciana começasse a responder, mas depois o Jackson e o Zé Celso poderiam complementar o que julgarem importante. Na introdução do livro, que é feita pelo Ronaldo Coutinho Garcia, ele escreve assim: é preciso que fique claro não haver alternativa ao planejamento estratégico público. A improvisação, as decisões erráticas, a ausência de um processo coordenador, a desarticulação público-privada não promovem o desenvolvimento nacional inclusivo, soberano e sustentável. Conduzem ao contrário. O que eu gostaria? Que vocês três pudessem comentar essa introdução e contar para nós quem são os céticos que estão citados lá no começo do livro. Luciana, se você pudesse começar? Prazer. Então, boa noite, César, boa noite, Zé Celso, Jackson Detone, espectadores. Para mim foi um grande prazer participar desse livro organizado pelo Zé Celso, a quem estimo muito o trabalho e o ser humano, né? E está ao lado do Jackson Detone, que foi uma das pessoas que me inspirou, ele junto com o Celso, de entrar para esse debate indispensável, porém duro, que é o debate sobre planejamento governamental. Eu acho que, apesar de ser um evento à distância, né, ele vai chegar a um número importante de pessoas num momento que é muito, não só propício, né, mas de extrema urgência, que evidencia o quanto é importante debater o papel do Estado, né, na produção de políticas públicas, sobretudo na proteção social, e o planejamento como um instrumento indispensável para esse objetivo, né? E daí, me falando isso, me encaminho para a tua primeira questão, né? Não há alternativa de ação sem planejamento estratégico governamental. E, infelizmente, a realidade brasileira, diante dessa pandemia, é o melhor exemplo empírico, né, lamentavelmente, de como não se deve agir diante de uma situação de extrema urgência humanitária. O governo Bolsonaro, desde que assumiu, né, sustentado nas premissas políticas neoliberais, sobretudo do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, nessa coisa que é o conservadorismo, eles se voltaram para diminuir as capacidades estatais de forma geral, né, do Estado, reduzindo as estruturas de planejamento, a capacidade do Estado de responder e implementar políticas públicas, né, iniciando pela PEC, que congela os gastos por 20 anos, pelo corte de investimentos em pesquisa, pela PEC, essa que está correndo mais Brasil, que prevê, então, o corte de funcionários públicos, não realização de concurso, promoções encerradas, né, e que prevê também a extinção dos planos plurianuais, né, dos PPAs, ou seja, a gente luta para que exista um mínimo de um planejamento e o governo vem e destrói todas essas estruturas que reforçam o Estado na sua capacidade de agir. Bem, né, fora que ele reduziu o planejamento a um setor da economia, né, juntou lá na economia um conjunto de
secretarias, fazendo com que o planejamento perca seu status e volte a ser sinônimo de orçamento, como foi um evento da década de 90. Né? Um cenário desolador, assim, um cenário oposto a tudo que se busca quando se fala em um Estado capaz, um Estado voltado ao desenvolvimento, né, um Estado que valoriza o planejamento. Então chega essa pandemia, né? E tudo que o governo faz é não planejar. As estruturas, equipes, metodologias utilizadas por outros países para conter esse avanço da pandemia, os efeitos por ela produzidos, né? Nada disso nós temos aqui no Brasil. O que tínhamos construído de forma incipiente ainda foi desconstituído nesse curto espaço de tempo. E daí, por óbvio, César, reina a improvisação, reinam as decisões erráticas, né? Reinam as decisões autoritárias. Hoje, né, ainda tivemos mais uma demissão de um ministro da Saúde, mostrando que não há um mínimo de planejamento, zero, né? A descoordenação e a falta de estratégia também de como agir para a gente mitigar os efeitos sociais dessa crise também são evidentes. Então, respondendo a primeira pergunta, né, se tivéssemos Estado e planejamento, como mostra a experiência de outros países, como China, Alemanha e até mesmo a nossa irmã Argentina, a situação de desesperança, de medo sobre esse futuro estaria certamente minimizada, né? E também, quem sabe, o número de mortos, que chega hoje no Brasil a quase 14 mil pessoas, né? Então, sendo que a gente pensa totalmente oposto a isso que está colocado, né, eu defendo que o planejamento é a arma, né, fundamental, específica, que os governos logram para deliberar sobre o futuro desejado. Né? Então, dizendo tudo isso, eu concluo assim, de que é preciso, né, de que defendo o postulado principal desse livro, que não há alternativa fora do planejamento voltada a um Estado capaz de implementar as políticas para a sua população. E, infelizmente, o cenário do Brasil demonstra que capacidades estatais, planejamento, burocracia, não é dinheiro fora, é algo fundamental. Legal, obrigado, Luciana. Jackson, você quer complementar alguma coisa na resposta da Luciana, por favor? Então, César, esse debate sobre planejamento, ele, na verdade, é um debate que trata de um tema mais profundo, né? Um debate que trata da própria capacidade do Estado de governar. Quando a gente trabalha com o tema de planejamento, a gente lembra sempre que a razão do governo, que é sempre uma razão coletiva, é uma razão que estabelece princípios de convivência, de solução de conflitos e de condução de níveis de bem-estar cada vez mais consolidados, né? E isso implica em fazer escolhas, em definir prioridades, em definir horizontes de ação, e especialmente em articular meios e fins. A gente localiza o planejamento num terreno, num debate que tira ele da compreensão mais do senso comum do dia a dia, que é uma compreensão que limita o conceito de planejamento, que muitas vezes diminui a importância dele, que restringe ele ao planejamento mais operacional, ao planejamento mais organizacional, e coloca ele num outro patamar, que é o patamar que eu acho que vale a pena a gente discutir e trazer para esse debate, que é o patamar da visão estratégica, né, do projeto de país. E nós temos perdido no Brasil essa condição, essa capacidade, né, enquanto país, de considerar uma visão de futuro que possa nos conduzir para crescentes níveis de bem-estar, superando as nossas brutais desigualdades, né, históricas e estruturais, e para isso fazendo escolhas, né, fazendo escolhas que implicam em romper com o nosso legado de subdesenvolvimento, né, em todas as áreas. E o planejamento, ele é uma conquista que foi feita a duras penas
especialmente depois da Segunda Grande Guerra, quando o governo, a partir da era Vargas, começou a construir as estruturas básicas de planejamento nos bancos de desenvolvimento, de fomento, nas estruturas governamentais, nas agências federais, nos processos administrativos, na formação de dezenas, centenas de burocratas, de quadros da administração pública capacitados para trabalhar com metodologias de planejamento, com o estudo de técnicas que foram trazidas para o Brasil, com a formação de uma massa crítica, com a criação de uma cultura de planejamento. Tudo isso é uma herança que foi construída nos últimos 40, 50 anos. E é disso que a gente está falando, né? Da preservação, digamos assim, dessa capacidade que foi construída nesse país de projetar um futuro, mas que a gente vê hoje está seriamente ameaçada pela perda da esperança no futuro, né? Então, nós assistimos a um processo que vem praticamente desde os anos 90 para cá, de perda da capacidade de pensar o futuro. Eu acho que esse é o grande pano de fundo que nos coloca, digamos assim, numa posição dramática em relação a pensar, revisar o planejamento, repensar o planejamento e reconstruir os instrumentos que fazem ou poderão fazer dele uma ferramenta importante para pensar a estratégia de país. Legal. Obrigado, Jackson. Zé Celso, queria que você contribuísse também para essa questão. Então, primeiro, né, dar uma boa noite geral aí a todos, cumprimentar em especial aí os colegas que foram colaboradores desse livro. A luz está acabando de novo aqui em casa, mas vamos lá. E dizer da alegria, né, de poder, na verdade, fazer esse debate e esse lançamento, ainda que virtual, desse livro, nesse momento em que, paradoxalmente, é um momento em que menos temos planejamento e mais precisamos dele. O curioso dos momentos de crise, né, sobretudo crises econômicas, ou essa crise, né, fora do padrão, né, sanitária e que tem um rebatimento, uma implicação econômica e social radical, né, são momentos que mostram a necessidade, né, a obrigatoriedade das sociedades terem estados fortes e capazes, né, estruturados com base em princípios, né, democráticos, em princípios republicanos, né, voltados para o desenvolvimento nacional, para o bem-estar do conjunto da população. Né. Então, esse livro, curiosamente, embora ele esteja pronto já desde o começo do ano, praticamente, ele acabou, né, não podendo ser lançado fisicamente ainda, né, nesse momento de agora, por conta aí da quarentena, né, da pandemia, mas ele acaba que chega nesse momento crítico, né? E ele se mostra em si mesmo relevante pelo fato de que quando menos temos Estado e planejamento, é quando mais deles precisamos, né? E essa citação que você fez inicialmente aí do Ronaldo Coutinho, o colega do IPEA, né, recém-aposentado, foi um grande entusiasta da ideia de planejamento governamental, né, trabalhou durante praticamente toda a sua carreira no IPEA em torno desse tema, produziu muitos trabalhos, muita reflexão teórica e empírica sobre o planejamento no Brasil. Né. Ele resume muito bem, né, a questão. Quer dizer, qual é a alternativa que um país, uma nação tem, né, ao planejamento? É a improvisação. É exatamente o método de governo que está sendo implementado, adotado, né, desde 2016, basicamente, e com um grande reforço de, vamos dizer, convicção ideológica desde 2019. Né, a improvisação como método de governo. Isso está provado que não leva nenhum país a um estágio superior de desenvolvimento, não conduz a sua população a um contexto mais adequado do ponto de vista da proteção social, da inserção produtiva, das capacidades humanas, da realização pessoal. Né? Nós estamos vivendo um momento triste da história brasileira, né? Porque não vemos horizonte, não temos um futuro em relação ao qual projetar as nossas ações individuais.
E isso é muito ruim, né, para o país, para a autoestima das pessoas e para o próprio potencial produtivo, né, da economia brasileira. Né? Então, não temos realmente alternativa como sociedades organizadas em torno da ideia de Estado-nação, né? E, portanto, de Estado como ente relevante, necessário ao processo de desenvolvimento, não temos alternativa senão organizar como função intrínseca, indelegável do Estado, a função planejamento governamental. Né? Então, ela não é uma... vamos fazer disso também uma panaceia, né? Eu diria que o planejamento como função de governo não é uma panaceia, mas é parte da solução, evidentemente. Não é? Quer dizer, é óbvio que em si mesmo não resolve muito nada, né? É uma condição necessária. Né? Não é suficiente, mas é uma condição necessária a qualquer perspectiva de transformação social, econômica, que coloque o país e a sua população em uma condição melhor a futuro. Né? Isso é óbvio. Eu queria mencionar duas dimensões dessa função que escapam às pessoas, de modo geral, e escapam, sobretudo, a esse contingente de pessoas que eu chamo de céticos do planejamento, né? Pelo próprio título do livro, que são, além dos próprios dirigentes políticos que, periodicamente, assumem as funções governativas, né? Me refiro também aos próprios burocratas, né? Uma parte expressiva da burocracia governamental que, embora esteja a serviço do Estado e, portanto, da sociedade, tampouco acredita ou pratica de modo adequado a função do planejamento. Então, o planejamento, na verdade, é uma função que se refere, ou deveria se referir e se manifestar, em pelo menos duas dimensões. Tem uma dimensão que é para dentro do próprio Estado, né, a qual o Jackson um pouco se referiu aí na fala dele, né, uma dimensão para dentro do Estado no sentido de ser uma função necessária para a constituição das próprias capacidades estatais, de modo geral. Não é possível ter um bom regime orçamentário, tributário e fiscal se não houver planejamento. Não é possível ter um bom desenho de políticas públicas e um bom desenho de implementação se não houver planejamento. Ou seja, não é possível racionalizar ou maximizar a atuação da classe burocrata se não houver planejamento. Então, tem uma dimensão que é para dentro do próprio Estado, né, como fonte de criação de capacidade desse mesmo Estado. E tem uma dimensão, evidentemente, que é a que nos importa mais para fora, que é a de estruturação de políticas públicas que traduzem efetivamente os esforços de uma visão de país, de mundo, de transformação, em ações que se reverberam, se repercutem, né, de modo positivo sobre o território, sobre a população, né, sobre a trajetória de desenvolvimento de um país. Né? Então, fica muito claro que esses ingredientes que compõem o planejamento, né, que a Luciana mencionou, que o Jackson mencionou, que está no livro como um todo, são ingredientes que estão ausentes, não só da discussão pública hoje em dia no Brasil, infelizmente, mas estão ausentes da própria compreensão dos atuais governantes, né, seja a classe política que hoje comanda o país, como da classe burocrata que ocupa os cargos de direção e de tomada de decisão nesse momento. Então, nós temos uma espécie de acefalia decisória governamental, né, em termos do planejamento e das capacidades de mobilização das nossas energias, dos nossos recursos, para enfrentar a crise pandêmica, em primeiro lugar, e, sobretudo, para pensar uma saída positiva a futuro. Né? O mundo pós-pandêmico vai exigir planejamento como nunca antes na história desse país. Legal, obrigado, Zé Celso. O Zé Celso falou do livro, do lançamento, ainda não um livro físico, mas o livro virtual já está pronto e vai estar lá na descrição aqui do vídeo o link para quem quiser baixar o livro gratuito, uma leitura ótima. A segunda pergunta vai para a professora Luciana. Eu queria agora apresentar mais formalmente a Luciana Pazini Pape, que é
cientista social e doutora em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do curso de Administração Pública e Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal. Bom, Luciana, você é coautora do capítulo 1 do livro, um capítulo que se chama O Planejamento Governamental e os Modelos de Estado no Brasil. Uma análise bibliométrica. Eu tinha certeza que eu ia tropeçar minha língua nesse bibliométrico, até que saiu melhorzinho. Uma análise bibliométrica de 3 décadas de publicações no IPEA. Você reconstitui a história dos planos econômicos, né, desde o plano lá especial de obras públicas e reaparelhamento da Defesa Nacional de 1939 a 1941. E, de certa forma, reconstituindo a história dos planos, você reconstitui a história do IPEA, né? E eu queria que você contasse para a gente esse caminho, como é que foi percorrer esse caminho que você trilhou e o que você descobriu de legal para dividir com a gente. Então, César, por exemplo, essa reconstituição, né, do caminho do IPEA atrelado ao projeto de desenvolvimento foi digamos assim, um dos caminhos que a gente percorreu para chegar à nossa principal hipótese do trabalho e para investigar, então, a partir dos anos 90 até os dias atuais, né, até 2019, que foi o período dessa nossa pesquisa, como se dava a publicação do IPEA em termos do tema planejamento e como isso oscilava nos governos, né? Por quê? Porque a gente, fazendo essa leitura histórica e processual, a gente viu que havia uma forte correlação entre a história do planejamento internacional, né, os projetos de desenvolvimento, né, nas suas distintas acepções, mais liberais e mais desenvolvimentistas ou keynesianistas, dá para se dizer assim. E, no caso brasileiro, que isso tinha uma relação forte com a história do IPEA, né? Então, a produção do IPEA, no que tangia esse planejamento, revelava essa relação dos anos 90 para cá, né? Então, o nosso capítulo partiu, assim, do pressuposto, né, de que o planejamento foi, durante a primeira metade do século XX, o aliado principal dos estados ocidentais, tanto do centro quanto da periferia, para promover o crescimento econômico, né, sinônimo nesse contexto de desenvolvimento. Nos países centrais, isso veio após a crise de 29, sobretudo depois da Segunda Guerra, né, o New Deal, o Plano Marshall, né, em que se combinou a ampliação do escopo do Estado, né, para atuar em políticas de proteção social, e todos os estados ocidentais, a maioria deles no mundo socialista e no mundo capitalista, utilizavam amplos aparatos de planejamento para implementar suas ações e chegar aos objetivos desejados. Na periferia também, né, foi um instrumento do Estado para inverter importações, né, e produzir paulatinamente o que se entendia por subdesenvolvimento, né? Então, se investe muito na ampliação do escopo do Estado e, apesar de distintas correntes assim, teóricas entenderem qual o tamanho, né, que deveria ter esse Estado, nenhuma duvida de que o planejamento era o instrumento principal para se chegar a esse objetivo, né? No caso brasileiro, Vargas inaugura, né, essa matriz do desenvolvimento que levou o nome de desenvolvimentismo, cria o DASP, ali o primeiro plano especial de obras públicas, que é a nossa primeira experiência. Os governos seguintes, até o regime militar, investem também em estruturas, sistemas de planejamento, né, um certo reforço das capacidades do Estado para planejar, em que pese esse planejamento se dá de forma centralizada, burocratizada e ligada a essa ideia, né, do orçamento, é inegável, inelutável de que houve um esforço amplo para construir esse sistema no Brasil, né? Esse consenso, à época, foi reforçado pela literatura, sobretudo pelos intelectuais ligados, né, à Comissão Econômica da América Latina e ao ISEB também, né, Celso Furtado, Nassif Rangel, Eugênio
Gudin, até esse, Roberto Simonsen e por aí vai, né? Que o planejamento era esse instrumento para a condução do processo de industrialização, né? O eixo central da construção de um Estado capaz, né? E dentro dessa espécie de consenso criado na prática e na literatura, né, o regime militar acaba valorizando essa peça, né, de gestão, esse instrumento de gestão do Estado. E o IPEA nasce nesse contexto, né, como o EPEA, o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, né, no governo Castelo Branco. E ele é colocado, então, como a gente chama no nosso artigo, né, um think tank, ou seja, uma instituição que produz conhecimento útil para a implementação de ações do Estado, né? E ele se constitui, no caso brasileiro, como esse colaborador de um conhecimento útil para a função do planejamento. Ele é criado num Estado, né, que investe cada vez mais no planejamento e a sua função é essa, né? Então, isso se amplia até os anos 70, né? Nos anos 70, que a gente marca no nosso artigo, né, ressalta no artigo, que foi um momento que pega o grande prestígio entre os militares, né? Incorporou novos técnicos, aumentou significativamente a realização de trabalhos para colaborar com esses governos, né? Entretanto, nos anos 80 e 90, com a entrada da agenda liberal, que esvaziou e derrubou, né, esses pilares originários do IPEA, em função do processo de reforma, que vem e critica o modelo de Estado vigente no mundo ocidental, que responsabiliza esse modelo de Estado amplo, atuante nas políticas de proteção social, planejador, e que era centralizado e autoritário também, ou seja, vai tudo no mesmo bolo, né? É um contexto de crise internacional que coloca a água da criança, a criança fora, vai tudo fora, né? O que era bom, o que não era bom, vai... Né? Então, é um contexto de reforma que coloca em xeque o modelo de Estado e o modelo de planejamento criado até então. E com isso, o IPEA se esvazia no seu sentido, né? Ele... outro fenômeno, né, desse contexto, não só ligado ao IPEA, mas ao próprio planejamento, né, que o planejamento, no momento em que se descentraliza o Estado, no contexto de descentralização, né, transfere para os municípios várias responsabilidades, também transfere a responsabilidade de planejar, né? Então, todos os entes da federação têm a responsabilidade de formular seus planos plurianuais. Muito bem, os governos que antes não faziam isso, agora têm a responsabilidade de pensar seu território, implementar políticas próximas à população. Porém, isso vem num momento em que o planejamento como um todo, um planejamento pensado mais no âmbito nacional, perde muito do seu conteúdo, perde muito do seu sentido. Então, o PPA passa a substituir o planejamento como acontecia antigamente, só que ele não dá conta. Seja porque os municípios não têm histórico nisso, não têm capacidades estatais acumuladas para fazer esse papel, seja porque se pulverizou a ideia de planejamento nacional, né? Planejamento do Estado se voltou a reduzir o Estado, né? Uma contradição em termos. O planejamento virou sinônimo de orçamento, como se diz, né? O que se faz para se cortar gasto? Então, nesse sentido, o Serguei Soares disse que foi um tempo de muita dificuldade para o IPEA, né? E ele era estagiário nessa época, em 90, ele comenta, né, a gente traz esse relato no artigo, de que foi um ano de um instituto muito abatido, sucateado, né, onde se teve que reorganizar e fazer ressurgir das cinzas, né. Bem, desse contexto, desse caminho, né, que a gente percorre, a gente chega à nossa tese principal de que havia uma correlação entre ascensão e queda do planejamento de acordo com os projetos do Estado. Então, nós nos propusemos no nosso artigo a investigar isso dos 90 para cá, né? Então, se essa premissa era verdadeira, os governos liberais, né, tanto do Fernando Henrique, depois de Temer, Bolsonaro, o IPEA deveria reduzir seu escopo de pesquisa, seu número de pesquisa,
e os temas relacionados ao planejamento também teriam um redesenho. E os nossos achados, eles confirmam a nossa hipótese, né? Não sei, eu tinha feito aqui um relato dos achados, mas acho que eu vou dizer para vocês verem no artigo, para mim não demorar muito. Mas, assim, realmente, né, a nossa primeira filtragem teve mais de 1.148 títulos, né, dos anos 90 para cá, relacionado ao planejamento no IPEA. Só que tinha muito título que não dizia respeito ao planejamento governamental em si. Então, a gente limpou esse banco e restaram 81 títulos. Tá? Deixa eu dizer para vocês algumas coisas que nos chamaram a atenção. Nos anos 90, apenas uma resenha, cujo título e resumo fazem menção ao objeto do planejamento governamental. Tá? E o seu autor, ele critica o planejamento pela hipertrofia do Estado e acredita na autocorreção da sociedade. Há um expressivo aumento entre os anos 2000 e 2003, né, mas o mais acentuado do 2004 a 2016, tá? Que é um período reconhecido por nós, definido por nós a partir da literatura como anos pós-neoliberais, como falou o Sader, ou neodesenvolvimentista, que tem todo um debate na economia, a gente não quis adentrar nesse espírito, tá? Mas, então, voltaram a figurar publicações com o tema do planejamento e desenvolvimento, voltado a analisar as experiências latino-americanas sobre o planejamento, reflexões sobre a história do planejamento governamental no Brasil e a importância da sua revalorização nesse contexto. Vários textos falando de metodologias de planejamento federal, incluindo o debate territorial, necessidade da participação social, na formulação dos PPAs, falando de planejamento e gestão, e nos chamou a atenção também a correlação entre debates sobre capacidades estatais e planejamento, né? Ou seja, entendido uma correlação de que fortalece o Estado na sua capacidade de implementação, né? Então, corroborando um pouco com os nossos achados históricos sobre os projetos de desenvolvimento e a história do IPEA, né? Nos anos neoconservadores, e daí já vou me encaminhando para o final, de Temer a Bolsonaro, nós achamos 21 publicações, né? Não teve uma queda muito significativa. E a gente pensou, então, que isso poderia ser resultado de dois fenômenos. Primeiro, o IPEA se reforçou na sua capacidade burocrática, ou seja, contratou mais funcionários, né, e reforçou então, o seu corpo técnico capaz de produzir. E outra hipótese também é de que, bom, como as publicações não são imediatas, daqui a pouco isso foi produzido em um outro momento, publicado no contexto dos governos neoconservadores. Mas se isso aconteceu, isso vale para todos os períodos que nós analisamos, teríamos que rever a nossa metodologia, né? Então, foi basicamente isso que a gente encontrou, né, no nosso capítulo, assim, reconstituindo essa história do IPEA e verificando que tem correlação entre os projetos de desenvolvimento e como o IPEA produz sobre planejamento, né, nós trouxemos todos esses dados para o artigo, convido todos vocês a visitar e nos fazer críticas, sugestões, né, e dizer que, então, aqueles anos ali nós definimos como neodesenvolvimentistas ou pós-neoliberais, foram realmente os anos em que, depois dos 90, teve mais publicações e mais voltadas para essa correlação, planejamento, desenvolvimento, capacidades estatais, esse eixo aí que fecha e reforça o Estado. Legal. Muito obrigado, Luciano. Bom, Jackson, a terceira pergunta vai para você. Deixa eu primeiro apresentar o Jackson. O professor Jackson Dittoni é graduado e mestre em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília e atualmente é especialista em projetos do quadro técnico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele é professor de Políticas Públicas e autor de livros sobre planejamento governamental. Jackson, você é o autor do capítulo 5 do livro, que tem o título Planejamento Governamental
agenda presidencial e plano plurianual. E você começa o artigo dizendo assim: o planejamento estratégico governamental, doravante chamado de PEG, diz respeito à capacidade que o Estado tem em construir criativamente uma visão de futuro do país e de si mesmo, concatenando meios e fins necessários e suficientes para sua execução. A Constituição Federal de 1988 consagrou o planejamento como determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O que a gente gostaria, Jackson, que se você pudesse nos contar o que aconteceu de lá para cá? Quer dizer, como é que foi o resultado da inclusão do planejamento governamental na Constituição de 88? Olha só, César, é uma história não muito feliz, né? Não é muito prazerosa, assim, do ponto de vista de uma perspectiva de construção de um Estado robusto no Brasil, né? O planejamento estratégico de governo no Brasil, dito de médio prazo, né, que ele abarca 4 anos, ele está consubstanciado nessa peça chamada Plano Plurianual. Isso é uma conquista do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico e sobretudo, do ponto de vista institucional, né? Se a gente olhar, por exemplo, as constituições dos países de democracias mais consolidadas, mais avançadas, por exemplo, pegar a área da OCDE, né, que o Brasil, o governo federal discute muito hoje, todos eles têm, de alguma forma, com nomes os mais variados possíveis, peças formalmente constituídas que definem diretrizes de longo prazo. E essas diretrizes de longo prazo, invariavelmente, elas não são produto só da correlação de forças e do jogo político democrático normal, aceitável e desejável que ocorre nos ciclos eleitorais a cada 4 anos ou de acordo com os processos políticos de cada país. São resultantes de um acúmulo histórico onde a sociedade amadurece e constrói objetivos que são da nação, né? Construir melhores condições de educação, de saneamento, diminuir a desigualdade, melhores condições de saúde, de inclusão social, enfim, conquistas que vão se consolidando e vão se solidificando. E isso é feito através de visões de longo prazo que são consolidadas nesses instrumentos. A Constituição Federal construiu basicamente 3 grandes peças: o planejamento plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria lei orçamentária anual, né? Em termos simplificados, a gente fala da LOA, lei orçamentária, da LDO e do PPA. Porém, nós estamos, acho que no 7º ou 6º PPA, depois da Constituição, esse PPA que vai começar agora, 2023, começou esse ano, acho que deve ser o 7º, o processo de elaboração e de formalização do planejamento a nível federal, nos estados, tem variações, e nos municípios também, mas no governo federal, ele foi passando por um processo de, eu diria assim, de formalização, de burocratização, de distanciamento do que deveria ser um processo vivo de debate político, de politização no sentido de definição de grandes escolhas nacionais. E a peça do PPA hoje é uma grande desconhecida do mundo político vivo da nação, dos grandes debates nacionais, mesmo do Congresso Nacional, mesmo da burocracia federal. Qualquer pesquisa de opinião hoje no Congresso Federal, no Congresso Nacional, nos ministérios e na própria população, eu tenho certeza absoluta, vai indicar que o PPA é um ilustre desconhecido. Ninguém sabe o que é o PPA. E ele, de fato, e objeto do meu artigo, quando eu tento comparar essa relação que tem entre o programa eleitoral, aquilo que é debatido nas eleições, com todo o processo de imperfeição que os nossos processos eleitorais trazem, né, de informação assimétrica, de problemas de comunicação, de distorções, etc. A relação que tem o debate entre os programas eleitorais, os projetos de governo, aquilo que está no planejamento e aquilo que finalmente vai para a agenda do presidente, é uma relação de
eu diria assim, de esquizofrenia sistemática acumulada. Por quê? Porque, invariavelmente, nós pegamos vários governos, eu estudei os últimos 4 ou 5, aquilo que é debatido no processo eleitoral não é aquilo que se transforma em projeto de governo. Aquilo que está no projeto do governo não é aquilo que vai para o plano plurianual. E, finalmente, aquilo que está consignado lá nos projetos, indicadores, metas, orçamentos do PPA, nem sempre, quase nunca, é aquilo que vai para a agenda de prioridades do presidente da República. Por isso que eu chamei de agenda, e eu trabalhei o tema do centro de governo. Como é que funciona o centro de governo? Aquele núcleo de poder que concentra aquelas pressões que arranjam a coalizão de poder, aquela confluência de partidos, de pressões sociais, que trabalha o tema da governabilidade, etc. Então, esse processo, ele vitimiza a eficiência do planejamento, ele vulnerabiliza a eficácia do ciclo de políticas públicas, porque ele compromete os processos de coordenação do governo. Sem planejamento não há chance de coordenação, não há chance de comunicação entre as várias esferas de governo. Então, os ministérios agem como se fossem governos autônomos dentro da configuração da esplanada. Isso gera custos de comunicação e de governabilidade tremendo, de desperdício de energia, né? Então, esse processo, que ganhou algum ímpeto lá no início dos anos 2000, com um processo de modernização do planejamento, que a gente, na época, o governo federal chamou de Avança Brasil e Brasil Ação, foi no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, e depois, no primeiro governo Lula, com o PPA 2004, ele foi perdendo energia, foi dissipando, e hoje o PPA, ele é um grande orçamento, ele foi capturado, digamos assim, pelos rituais mais burocráticos e estáticos do orçamento. Como é que a gente rompe isso? Eu acho que nós teríamos que passar por um grande processo de revisão da cultura, da metodologia, da estrutura administrativa, mas para isso precisa ter uma coisa essencial, que é retomar o debate sobre planejamento governamental, que é um debate que sumiu, que desapareceu das agendas governamentais. Esse finzinho eu fiquei pensando, isso sumiu da disputa política, né? A disputa política, acusação para lá e para cá, né? Tá bom, obrigado, Jackson. Ele foi abandonado, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu diria. Esse debate foi abandonado. Bom, a quarta pergunta é para o Zé Celso Cardoso, Zé Celso Cardoso Júnior, que é economista pela Faculdade de Economia e Administração aqui da Universidade de São Paulo, e o Zé Celso fez mestrado e doutorado no Instituto de Economia da Unicamp. Ele é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, desde 97. Ele é autor e coordenador de diversos livros sobre Estado, planejamento, democracia e desenvolvimento do Brasil. E no período de 2019 a 2021, ele exerce a função de presidente da Associação dos Funcionários do IPEA, da FIPEA sindical. Zé Celso, no capítulo 2, você trata da política e do planejamento no Brasil contemporâneo de 88 até 2018. E tem um dos parágrafos que diz assim, que a partir da eleição de Bolsonaro, os blocos conservadores no comando dos 3 poderes da República, mais Ministério Público, tribunais de conta, Polícia Federal, grande mídia corporativa e grande empresariado nacional e internacional, financeiro e financeirizado, valendo-se da anomia, alienação, desinformação, cooptação, desalento e ou resignação social em curso, vem conseguindo pautar e sancionar, até julho de 2018, 15 emendas constitucionais e outras tantas reformas infraconstitucionais abertamente contrárias ao pacto social e político forjado desde a Constituição Federal de 1988. Eu perdi o fôlego não só para ler agora a pergunta, mas quando eu li isso
no seu artigo, e queria que você comentasse esse quadro tenebroso que é pintado nesse parágrafo. Por favor, Zé Celso. É tenebroso mesmo, e talvez por isso que toda hora que eu vou falar, a luz aqui em casa acaba. Então, tem alguma coisa, acabou de novo, tem uma correlação positiva entre a minha fala e a queda da luz. A coisa tá fácil, não. Mas então, esse capítulo, na verdade, ele faz uma recuperação histórica também, né, um pouco da trajetória da montagem e implementação das políticas públicas no Brasil, sobretudo de 88 até 2018, quando terminei a redação desse texto. E ele mostra, na verdade, dois tipos de coisas, né, que são aparentemente contraditórias. A primeira é a seguinte: de um lado, existe uma coisa que eu chamo dos paradoxos do planejamento, né, que foram já um pouco até expressos aí pelas falas, né, da Luciana e do Jackson, que tem a ver com o seguinte: por um lado, as pessoas, de modo geral, o que eu chamo dos céticos, né, do planejamento, os dirigentes políticos, a burocracia, parte da burocracia, os acadêmicos, de modo geral, esse assunto também desapareceu, né, parte dos céticos, ou quase todos eles, quando perguntados sobre a importância do planejamento, etc., quase todos são unânimes em dizer que sim, o planejamento é importante. Mas, ao mesmo tempo, todos eles, quase que de um modo geral, são assim, céticos em relação ao planejamento. Eles não acreditam no planejamento. Consideram importante, mas não acreditam que funcione, né? E o outro paradoxo complementar a esse curioso é o seguinte, que quando a gente confronta os resultados, né, ou melhor, quando a gente confronta os momentos de planejamento, né, ou seja, os momentos da história brasileira em que houve um arranjo institucional, né, técnico-político, mais favorável à função do planejamento, né, a gente identifica, na verdade, uma correlação, e esse é o paradoxo, né, já que o anterior negava a relevância do planejamento, né, a gente identifica uma correlação positiva entre esses momentos de planejamento, né, ou de ambiente mais favorável ao planejamento e resultados da ação governamental, né, em termos de entregas de bens e serviços, em termos de implementação de políticas públicas, de impactos econômicos e sociais, etc. Então, veja, essa brincadeira, né, dos paradoxos, ela corrobora muito o que o texto, por exemplo, da Luciana afirma, né, de que há uma correlação positiva, uma correspondência entre o ciclo ideológico do desenvolvimento a cada momento e vamos dizer, a ossatura do Estado, né, e em particular, a aderência do planejamento ao processo de governo desses ciclos, né? Tanto é assim que, nos anos 90, realmente, num contexto de neoliberalismo, né, de desnecessidade do Estado, portanto, de descrença e desmonte do planejamento, né, você não identifica muito essas correspondências, né, entre o que se planejou ali e as entregas ou os resultados que foram obtidos, né. Já ao contrário, nos anos 2000, pelo menos até 2013, certamente, ou 2014, né, há uma correspondência, uma correlação positiva. Quer dizer, a despeito da estrutura institucional que vigorou nesse período, né, desfavorável também ao planejamento, um pouco descrente do planejamento, tal como o Jackson relata no estudo dele, né, há uma correspondência, uma correlação positiva entre o formato ou o desenho de planejamento e as entregas, as realizações, etc. Eu vou exemplificar isso apenas com um exemplo. Você pega o PPA, por exemplo, de 2004, 2007, né, certamente desse ciclo todo de planos plurianuais é o que mais investiu em termos de compreensão da realidade brasileira e desenho, em termos de desenho da ação pública, né, num sentido transformador e diferente do que estava sendo feito até então. Né, você vê que há uma correlação entre essa concepção, esse desenho que foi de
de planejamento e que migrou para o plano plurianual naquele período, com as entregas que foram feitas, né? Ou seja, o alargamento do mercado interno, né? A valorização do salário mínimo, o empoderamento aquisitivo das classes mais baixas, uma queda da desigualdade, até mesmo a construção da democracia do Estado, né? Foi positivo nesse período, né? Com empoderamento, inclusive, com prós e contras, mas o empoderamento, né, dos órgãos de controle, né, inclusive da própria Polícia Federal, e por aí vai. Então, veja, o curioso é isso, né, que nesse período que a gente chama do ciclo constitucional de 30 anos, de 2008 a 2018, né, que a gente estuda nesse capítulo, há, então, esses dois movimentos contraditórios, né? Por um lado, um processo de estruturação do Estado, de capacitação das políticas públicas, por meio de um planejamento meio pouco sistemático, organizado, coerente, mas ainda assim de tentativa de organizar um rumo para as ações públicas e com consequências práticas, em grande medida, positivas, em termos dos indicadores sociais, econômicos, todos que você pegar, sobretudo nesse período, 2003, 2013, né? Mas, por outro lado, nesse mesmo ciclo de 30 anos, vai havendo o quê? Por baixo desse movimento de estruturação do Estado. Por baixo e por cima, né? Vai havendo o quê? Um processo de desconstitucionalização, né? De desconstituição dos princípios fundadores da Constituição de 88. Então, uma série de emendas constitucionais vão sendo aprovadas, né? A gente computou até esse estudo 105 emendas em 30 anos, e quase todas elas jogando num sentido contrário ao espírito original da Constituição. E, como a gente sabe, era um espírito de transformação do país num país mais igualitário, né? Democrático, soberano, inclusivo, até mesmo sustentável do ponto de vista ambiental, apesar desse tema ser muito marginal, né, na Constituição, etc. Ou seja, o que houve, na verdade, nesses 30 anos foi uma, entre aspas, aprovação de uma outra Constituição, né, uma construção paulatina de uma outra Constituição, né, que não guarda hoje muito mais correspondência com a Constituição, com os princípios originais da Constituição lá em 88, né, e a emenda 95, que foi aprovada em 2016, é um exemplo claro disso, e todas as que vieram depois também, num processo de transformação do marco constitucional que, ao fim e ao cabo, altera completamente a visão de desenvolvimento de país que estava prevista em 88. Não é? Isso não foi feito por meio do planejamento, essa mudança. Foi feito por meio de uma correlação de forças políticas que foi gradativamente se alterando num sentido mais conservador, num sentido mais centro-direita, né? E de 2019 para cá, de extrema-direita. Né? Então, é um movimento que eu chamo de abrangente, profundo e veloz, de desmonte do projeto original de 88, né? De desconstitucionalização dos direitos sociais, por exemplo, que é muito claro, né, de desconstitucionalização ou de descapacitação do próprio Estado, né, e aí, nesse ponto, o planejamento entra nesse aspecto, né, a ponto de agora, como mencionou a Luciana, a PEC 188 prevê a extinção do PPA, né, que, bem ou mal, era o nosso principal instrumento de organização do planejamento, da função planejamento. Né, embora PPA e planejamento não sejam exatamente a mesma coisa, né? O PPA é um instrumento de organização, né, da ação do Estado, né? É uma parte do planejamento. Mas até mesmo isso está condenado a ser extinto e sem que nada melhor ou alvissareiro seja colocado no lugar. Né? Então, há esse processo, né, de desmonte, né, que é abrangente por quê? Porque ele perpassa praticamente todas as áreas da atuação estatal. Ou seja, não está restrito apenas à área social, que já seria gravíssimo, né? Mas vai além, vai para a área do setor produtivo, política industrial, ambiental, internacional, regional, urbana,
ou seja, todas as áreas praticamente de atuação governamental que estavam se estruturando com base num princípio constitucional de universalização de direitos, né, de alargamento da cobertura das políticas, etc., vai se desmantelando. Então, é abrangente nesse sentido. Além disso, esse processo de desmonte, de desconstitucionalização, é profundo. Por que é profundo? Porque ele não faz mudanças cosméticas nessas áreas. Ele propõe e prevê uma mudança paradigmática da forma de organizar e de fazer funcionar o Estado. Não é? É o modelo ultraliberal do Guedes e seus seguidores. Não é? É o projeto do mercado, não é? Sobretudo do mercado financeiro, não é? Que não dialoga com o projeto social-democrata da Constituição de 88, né? De inclusão, de universalização de direitos, etc. Né? Então, é profundo nesse sentido, é um outro paradigma, é um paradigma de que não vai ter política pública público, universal e gratuito. Né? Vai ter o quê? Vai ter mercado. Comprem a política de saúde, educação, previdência, segurança, o que você precisar, comprem no mercado. É outro modelo de sociedade, é outro modelo de país, de Estado, de Constituição. Né? E, por fim, eu digo que é um processo veloz. Por quê? Porque em 30 anos, você fez 105 mudanças constitucionais que alteram o sentido da Constituição, na sua essência, e de 2018, né, ou de 2016, 2017 para cá, esse processo se acelerou de uma maneira mais abrupta ainda. Né? Então, é muito, na verdade, triste a gente ver que nós tivemos um esforço muito... Fechou o seu microfone. Bati a mão aqui sem querer. Ou seja, a sociedade brasileira, né, passou X anos sob uma ditadura. O processo de redemocratização dos anos 80 também foi muito acelerado e culminou com uma Constituição que, a despeito dos problemas e etc., ela apontava para um projeto de transformação econômica, social, né, e política positivo, né, de natureza civilizatória, tentando recuperar o atraso histórico, né, do Brasil em várias das suas dimensões. Né? Você instaurar uma democracia mais pujante, você incorporar segmentos até então sem voz e sem voto, né, no processo decisório político, você alargar as oportunidades econômicas, você resgatar a dívida social. Isso tudo é muito louvável como projeto de país, né? Para um país como o Brasil, heterogêneo, desigual, etc. E em menos de 30 anos, quer dizer, e ao longo de 30 anos, esse projeto ele foi sendo desmanchado ano a ano por esse processo, então, que resumidamente eu defino como abrangente, profundo e veloz de desmonte do Estado e de desconstitucionalização plena, né, da Constituição de 88. Então, não dá nem para dizer que nós temos hoje a mesma Constituição, não é mais a mesma Constituição, uma outra Constituição. Com o seguinte detalhe para encerrar esse tópico, né, que ela foi transformada radicalmente nesse sentido negativo, né, que não nos projeta para uma visão de país includente, soberano, sustentável, democrático, né, sem que tivesse havido outra Assembleia Constituinte. Ou seja, essa transformação aconteceu sem o respaldo da soberania popular. Né? Aconteceu sem povo, para resumir. Né? Então, hoje a gente está, em 2019, numa situação que eu resumiria da seguinte maneira. Né? Economia sem cérebro, sem músculo, né? Estado sem músculos, e democracia sem povo. Né? Então, é uma situação que precisa ser avaliada pelo conjunto da classe política brasileira, porque claramente não é uma trajetória alvissareira para os próximos anos, ainda mais agora num contexto de enfrentamento radical, né, da crise pandêmica e econômica, social, que exigiria uma outra postura, né, uma postura muito diferente dessa que nós temos visto por parte desse governo, né, que
além de usar a improvisação como método de governo, usa o terrorismo de Estado, né, como método de governo, usa o fundamentalismo liberal como método de governo, e essas coisas juntas certamente não desenham nada que possa ser considerado positivo, né, para a gente. Então, é um pouco esse o resumo desse parágrafo tenebroso que você leu aí. Tá certo. Obrigado, Zé Celso. Bom, estamos caminhando para a quinta e última pergunta dessa nossa conversa de hoje. E eu queria que vocês três fizessem seus comentários. Aproveitar que o Zé Celso já está engatado, podia começar por ele, depois o Jackson e depois a Luciana. E eu queria voltar para o comecinho do livro, lá na epígrafe, diz assim: no atual quadro de desenvolvimento nacional, o Brasil encontra-se diante de escolhas irreconciliáveis. Ou se submete aos processos de moralização arcaica dos costumes, valores antidemocráticos e criminalização da política e dos movimentos sociais, ou se levanta e luta. Ou adota o caminho da mediocridade, da subalternidade econômica, política, social, mas também intelectual, moral e cultural, ou se reinventa como nação para reescrever o seu próprio destino histórico. Eu queria, então, começando pelo Zé Celso, ouvir um comentário a respeito dessa... Se bem que a epígrafe já diz praticamente tudo, mas, enfim, eu gostaria de um comentário seu, Zé Celso, depois do Jackson e depois da Luciana, para a gente encerrar. Essa epígrafe ela também é tenebrosa, né? Mas, curiosamente, veja só, é aquela história, né, do pessimismo da razão e o otimismo da ação, né? Esse momento, né? Essa epígrafe ela vem de um outro livro que nós fizemos em 2016, por ocasião do processo de impeachment contra a presidenta Dilma, né, que foi publicado pela Fundação Perseu Abramo. Essa epígrafe veio de um dos textos daquele livro, né, que na ocasião recolheu mais de 100 manifestos da sociedade organizada, da sociedade civil, universitários, associações sindicais, movimentos sociais, etc., que naquela ocasião se expressaram por meio desses manifestos contra o processo de impeachment, que, né, hoje está claro, foi um processo fraudulento, né, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, né, porque colocou o Brasil numa trajetória essa, né, que a epígrafe narra, né, de escolhas irreconciliáveis. Né. Veja, o que é irreconciliável do ponto de vista da epígrafe não são os projetos ou a possibilidade de reconexão, né, social entre as pessoas, né, de ressociabilização dos espaços públicos, etc., né, de convivência democrática, de compartilhamento de valores comuns dentro do mesmo país, etc., algo que também está cindido, né, nesse momento, desde então, no Brasil, infelizmente. Né. O irreconciliável aí tem a ver com justamente as escolhas políticas que foram sendo feitas em relação ao projeto de país, em relação ao papel que o Estado, inclusive, deve desempenhar na construção desse projeto de país. Né? Então, voltando ao centro do livro, na verdade, né, o que a gente tenta mostrar por meio desses capítulos e dos outros mais é que, bem ou mal, havia um processo, né, que, da Constituição para cá, sobretudo, era um processo não linear, evidentemente, não determinístico, né, um processo contraditório em si mesmo, mas ainda assim um processo de estruturação, né, da sociedade brasileira, de constitucionalização de direitos, né, um processo de institucionalização das capacidades do próprio Estado para levar a cabo o projeto de desenvolvimento previsto ou sugerido pela Constituição. Isso é inegável. Eu acho que todos os cientistas sociais, políticos, econômicos, historiadores que olham esse período, com todas as suas críticas possíveis e justas, são
fazem, né, honestamente, fazem uma leitura que é essa, né, de um processo de construção de uma civilização nos trópicos, como diz a Conceição Tavares, né, uma democracia racial nos trópicos. Bom, o fato é que, vamos chamar as coisas pelo nome, não é? O golpe parlamentar, judicial e, por que não, militar, civil-militar de 2016, ele alterou essa trajetória, né? Ele alterou radicalmente essa trajetória, fazendo com que o Estado se reorientasse para a instauração de um projeto de desenvolvimento completamente contrário ao que estava sendo construído e ao espírito da Constituição, e por isso, né, o que eu disse antes, né, de ser um processo, então, de desconstitucionalização abrangente, profundo e veloz, né, para a montagem de um outro paradigma, né, de desenvolvimento. Mas é um outro paradigma de desenvolvimento, né, que, do ponto de vista econômico, é liberal, do ponto de vista político, oligárquico, de alguma maneira, né, ou é autocrático, né, do ponto de vista social, é excludente, né, do ponto de vista ambiental, é predatório, do ponto de vista internacional, é subalterno, ou seja, esse é um projeto, né? Pode-se dizer que seja um projeto, mas é um projeto que é preciso ter clareza de que ele tem essa característica, né? Ele é subalterno do ponto de vista internacional, né, da relação do Brasil com o resto do mundo, né? Ele portanto, dependente, né, reforça o traço histórico de dependência que temos, né, econômica, cultural, etc. Né? Ele é excludente do ponto de vista social, não é um projeto que pensa nas populações vulneráveis, nas populações marginais, que dizer, então, das populações, por exemplo, indígenas, né, que estão praticamente passando por uma ameaça de genocídio nesse atual governo, e por aí vai. Então, não, em relação a essa disjuntiva que essa epígrafe se refere, né? O irreconciliável é isso, quer dizer, não dá para reconciliar as forças populares, democráticas, os segmentos progressistas da sociedade, né, de qualquer matiz ideológico, etc., com esse projeto. Esse projeto ele não pertence a esse segmento, né, da população brasileira, que eu diria que é majoritário no país, apesar do resultado eleitoral recente, né? E as pesquisas aí de sondagem recentes têm mostrado isso, né? Todo mundo se surpreende com o fato de que o atual governo ainda tenha entre 25% e 30% de aprovação, né? Mas, se você pensar bem, o governo já tem 70% de rejeição. Ou seja, eu acho que o conjunto da população, incluindo os setores progressistas, né, e populares, são setores que expressam o desejo de um projeto de desenvolvimento que é mais parecido com o que a Constituição de 88 sugeria do que com esse do Paulo Guedes, entendeu? Que não entregará o que promete, né? Ao contrário do que esse projeto promete, ele entregará estagnação secular da economia brasileira, exclusão social radical, beirando uma crise humanitária, inclusive, pelo desmonte dos mecanismos de proteção social que estão em curso, né? E basta dar o exemplo do enfrentamento à crise pandêmica, né? Ou seja, o governo até agora, a área econômica do governo, sobretudo, simplesmente não entendeu a natureza e a profundidade da crise. Logo, as medidas de enfrentamento até agora tomadas são pífias, ainda que estejam na direção certa, elas são insuficientes, estão sendo implementadas, mal implementadas, aliás, né? E estão passando por um questionamento cotidiano por parte do próprio governo. Então, quer dizer, em relação a esse quadro que essa epígrafe se refere. Legal, Zé Celso, obrigado. Jackson, você pode fazer um comentário sobre essa tenebrosa epígrafe também? Então, estava pensando num exemplo para falar sobre o tamanho da encrenca que a gente tem que enfrentar hoje no Brasil, tem a ver um pouco com a área onde eu trabalho, né?
crise do Covid, né, a pandemia, despertou os países para o problema da indústria farmacêutica, né, da indústria da saúde, do complexo industrial e econômico da saúde. De repente, os países se deram conta, e o Brasil foi um deles, de que há uma brutal dependência no mundo de hemoderivados, de reagentes, de fármacos, especialmente da China e da Índia, né? 80% das substâncias, dos princípios ativos vem da Índia, 50%, 60%, 70%, dependendo do modelo, das peças eletrônicas dos ventiladores pulmonares vem da China e de outros países, são peças eletrônicas avançadas. Como é que a gente vai resolver isso, né? Alguns países falam, inclusive, em encurtar as cadeias globais de valor, em renacionalizar, né, reshoring, né, trazer de volta para o país a indústria, o Trump está falando isso e tal. Bom, e tem um monte de perguntas, né? Trazer que tipo de indústria? Como é que a gente faz isso? Em que tempo a gente faz isso? A gente tem mão de obra para trabalhar nessa indústria? Como é que a gente forma as pessoas para trabalhar nisso? Como é que a gente investe em ciência e tecnologia para ter laboratórios que possam fabricar e ter ciência para produzir peças sobre isso? Em que tempo isso vai ser resolvido? Como é que a gente resolve o problema de direitos autorais, de propriedade intelectual, de propriedade industrial? Tem uma empresa agora, a Gilead, que liberou um medicamento, menos para o Brasil, né, problema de patentes. Como é que a gente resolve o problema de logística? Quer dizer, percebe que o tamanho desse problema só é resolvido de um jeito, com planejamento. Quer dizer, a inteligência necessária para resolver um problema desse tipo, quer dizer, reconstruir cadeias produtivas para enfrentar um problema de inovação social que requer juntar um monte de cadeias produtivas, resolver problemas de formação, capacitação, logística, treinamento, mão de obra, localização, diplomacia internacional, acordos comerciais, propriedade intelectual. Quem pode fazer isso? O Estado. Não tem outro jeito. E o Estado, em cooperação com setores empresariais que tenham capacidade de investimento, tenham capacidade de assumir riscos e compartilhar riscos de uma forma arrojada e investir na hora certa, com capacidade de correr risco necessário. Bom, como é que a gente faz isso? Eu acho que fazendo esse debate, de novo, a gente precisa dar um jeito de desinterditar esse debate, né? É uma ilusão achar que problemas complexos desse tipo se resolvem com 3 burocratas numa salinha em Brasília, com ar-condicionado, com um monte de planilha e computador, fazendo modelos econométricos, né, brilhantes, que vão dar as equações exatas para achar as fórmulas mais bonitas e elegantes que vão colocar lá no PPA. Isso é bobagem, não deu certo, não deu certo. Então, a gente precisa repolitizar o processo de planejamento no Brasil, incluir amplas parcelas da população nesse processo, repensar toda a dinâmica de elaboração e pensar isso numa perspectiva histórica, né? Ele foi destruído num processo que levou anos, e a gente precisa reconstruí-lo rapidamente. E fazer isso em pleno voo, né? John Friedman, que era um professor de planejamento urbano da Universidade da Califórnia, morreu há poucos anos, ele dizia que o planejamento tem um paradoxo, né? Ele é muito fácil de fazer quando ele não é necessário, em momentos de calmaria, e é muito difícil de fazer em momentos quando ele é muito necessário, em momentos de caos, né? Então, esse é o trade-off que a gente tem que enfrentar. Mas eu acho que a resposta é um pouco por aí, a gente tem que ter vontade da ação, né? Otimismo da vontade, né? Para poder enfrentar esse pessimismo geral que as circunstâncias nos impõem. Legal, legal. Luciana, por favor. Eu vou na linha, assim, do que o Jackson comentou, né? Eu acho que, apesar da gente viver essa página infeliz da nossa história, né? Algo assim que nós não imaginávamos, né? Logo depois da Constituição de 88. Eu sou filha da nova Constituição, então eu vivi um momento democrático, né? Só estudei pelos livros o que foi o nosso passado autoritário, mas a gente realmente vinha ali com os deslizes liberais e os problemas políticos desse país, a gente vinha num crescente, né? E não imaginávamos que iríamos enfrentar isso que enfrentamos hoje, né?
de um governo que é autoritário, que é ineficaz, que está destruindo todas as estruturas, todas as capacidades que nós teríamos para construir um país mais igualitário, justo, né, desenvolvido no seu sentido amplo do termo. Então, é um contexto em que a gente está muito cético, né, Zé? Que a gente está muito descrente, é um momento que a gente não vive, a gente sobrevive, né? De tanta desilusão, assim, é um panorama que assusta realmente, né? Mas, aqui, para finalizar, para a gente não acabar assim, de uma maneira tão dramática, né? Eu lembrei do Inácio Rangel, que disse que o Brasil é o zervezeiro, né, na construção do seu destino. Que a história no Brasil ela é muito cíclica e apesar de a gente ver essas forças conservadoras organizadas, né, e fazendo coisas pelas quais assim nos dão medo, não nos orgulham, né, são perigosas. A gente tem forças progressistas, massa crítica, uma inteligência nacional que se uniu também nesse contexto, que está se revelando também. E tomando como pressuposto isso que Inácio Rangel falou, isso não vai durar para sempre, né? Então, esse nosso momento de apatia, ele tem que passar, porque a gente tem que, de fato, construir um projeto de desenvolvimento para o futuro, no momento que a gente vai subtrair esse momento caótico pelo qual vivemos, né? Então a gente vai precisar de planejadores, a gente vai precisar de nossa crítica, a gente vai precisar de burocracia, de profissionais que queiram trabalhar para o Estado, para reconstruir esse Estado, né? Então, da mensagem, né, que esse livro me deixa, apesar da gente estar bastante desiludido com o contexto, é isso, que a gente não pode desistir. Não pode desistir de pensar que o Estado é o meio que a gente produz justiça social e que o planejamento é um instrumento mais do que fundamental para se alcançar esse objetivo. É isso. Legal, obrigado, Luciana. Olha, o que me ocorre é que planejar é preciso. Lembrei da frase lá É isso mesmo. Do Romano, né? E viver, bom, viver a gente vai vivendo, né? Eu gostei muito da nossa conversa, eu acho que, em que pese a gente ter tocado em assuntos muito complicados e um momento extremamente complicado, onde a gente não consegue ver um palmo adiante do nariz, a gente trouxe de volta uma discussão, né? O livro de vocês tem esse grande mérito, né? De trazer de volta para uma discussão, sabe, parece que a gente está meio maneta no jeito de governar, no jeito de discutir política e tudo. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Jackson, muito obrigado, Zé Celso. Lembrando que na sexta-feira que vem tem mais, vamos ver quem é que a gente vai trazer na sexta que vem, e que o livro vai estar o link lá na nossa página do Facebook para quem quiser baixar. O livro, obviamente, baixar é gratuito, o download é gratuito. E muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Bom fim de semana. Até a próxima. Até. Tchauzinho. Boa noite a todos.